Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, abençoa a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, bem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, Escola da Divina Vontade, no Livro do Céu, volume 12 ao 20, estudo 9. Vamos lá. Divina vontade, reina na minha vontade, serva de Deus Luísa Picarreta, rogai por nós. A alma fica separada de Jesus quando faz entrar nela alguma coisa que não pertence a Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, lamentava-me com o meu doce Jesus. De suas privações ele dizia: que amarga separação, separada de ti, tudo termina e me sinto a criatura mais infeliz que possa existir. E Jesus, interrompendo meu discurso, disse-me: minha filha, que separação é essa? Que separação é essa? A alma fica separada de mim só quando faz entrar alguma coisa que não me pertence. Por isso, se eu entrar na alma e encontrar a sua vontade, os seus desejos, os seus afetos, os pensamentos, o coração, todo meu, eu a absorvo em mim e vou fundindo com o fogo do meu amor a sua vontade com a minha. E delas faço uma só. Fundo os seus desejos com os meus, os afetos, os pensamentos com os meus. E quando de tudo formei um só, líquido, como celestial orvalho, o despejo sobre toda a minha humanidade, que dividindo-se em tantas gotas de orvalho por quantas ofensas recebe, me beijam, me amam, me reparam, embalsamam as minhas feridas irritadas, e como estou sempre em ato de fazer o bem a todos, este orvalho desce ao bem de todas as criaturas. Mas se encontro na alma alguma coisa estranha, que não me pertence, então não posso fundir o seu com o meu, no meu. Porque somente o amor é o que tem a virtude de fundir-se e fazer-se um só. As coisas similares são as que podem trocar-se e que têm o mesmo valor, Só as coisas similares é que podem se trocar e que têm o mesmo valor. Por isso, se na alma há ferro, espinhos, pedras, como pode se fundir? Então, são as separações, a infelicidade. Então, se nada entrou no seu coração, como posso me separar de ti? Então, olha que interessante, né? Então, a alma só fica separada de Jesus quando ela não tem o mesmo sentimento que Jesus. Entendeu? Se ela não tem a mesma vontade, se ela não tem os mesmos pensamentos, se ela não tem os mesmos valores de Jesus, né? Tudo muito claro, né? Muito claro isso, né? Então, assim, não tem separação. Da onde que ela tá vendo separação? Né? Eu me sinto muito unida com Jesus, porque os sentimentos que eu sinto são os mesmos que Jesus sente pelas almas. Eu sinto amor pelas almas, né? Eu sinto dor quando elas estão pecando, quando elas estão longe de Jesus, que eu percebo que elas estão longe de Jesus. Então, é muito claro, né? Não tem lógica. O que a gente pode ficar preocupado? Nada, nada. Se a gente está com Jesus. Então, vamos lá. Minha filha, a alma fica separada de mim quando faz entrar alguma coisa que não me pertence. Por isso, se eu entrar na alma e encontrar a sua vontade, os seus desejos, os seus afetos, os pensamentos, o coração, tudo ordenado em mim,
né? Então, o que é isso, gente? Você está buscando Jesus na divina vontade. Muita gente vem para mim, pergunta muita coisa para mim. E eu tento ajustar a pessoa para ela entender o amor de Deus nela, né? Um exemplo foi ontem do nosso irmão. Ele falando lá que, né? Vocês veem a diferença entre Jesus e ele. É incrível, né? Deixa eu ler o que aconteceu, né? Porque vai ser mais fácil. Porque daí dá um exemplo bem claro de uma pessoa que ela está querendo viver na divina vontade, mas só que daí tem alguma coisa ainda Jesus precisando corrigir, né? Daí ela demonstra a infelicidade, demonstra essa infelicidade que ela sente, né? Por causa que ela ainda não está, né, com todos os desejos, pensamentos e afetos, tudo reordenado em Jesus, né? Então, ele chegou em mim e falou para mim assim, eu vou dar o exemplo dele que ele não vai ficar bravo comigo, porque ele nunca ficou bravo. Eu tenho um sobrinho, né? E fiquei bravo com ele agora. Porque o pai dele chegou do trabalho, né? Faz tempo já. E de vez ele pegar o menino prefere ficar aqui comigo. E fica pegando no meu pé. E eu fico pegando o pé dele aqui. Enchendo meu saco, né? Que a padaria fica na frente, a casa deles fica atrás. E ele tá trabalhando, o menino tá lá enchendo a paciência dele, sendo que os pais estão lá tomando cervejinha na casa deles, lá no sofá assistindo televisão. E os pais deveriam pegar o menino e ficar com o menino lá. E ele acha um absurdo isso. Né? E ele fica pensando, eles estão curtindo a vida e eu tô trabalhando com esse menino aqui, tendo que cuidar de uma criança. Aí eu peguei e falei assim, você está fazendo bem a esse menino. Pensa que você é Jesus, que sempre atraía as crianças. É melhor mesmo do que ficar com eles. Você é melhor para a criança do que os pais que estão lá bebendo cerveja e que são folgados, né? Se ele gosta de ficar com você, aproveita e educa, já que você está educando ele. Se você está cobrando dele, você está pegando o pé dele, ensinando ele a fazer as coisas certas, então ele está gostando disso. Se ele está gostando de você corrigir ele tá, a alma dele está se alimentando, né? Aí eu peguei e falei assim, é melhor você do que ele. Você está educando ele e a alma dele está gostando. A alma dele está gostando. Se a alma do menino não estivesse gostando, ele não estaria perto do rapaz que está educando ele. Daí ele não conseguiu ver com a visão de Deus que aquela criança estava melhor na companhia dele do que na companhia dos pais, né? É assim, claro que a gente pensa, não, Aline, ele tem que mandar o menino para ir ficar com os pais, mas o menino não fica, gente. O menino volta para ficar com ele. Entendeu? Então, se Jesus quer assim, se a divina vontade ajustou assim, se o desejo do menino está mostrando isso, por mais que os pais sejam as pessoas corretas, né, às vezes não é. O exemplo é claro, né? Eles deveriam ser honestos e pegar o menino e cuidar, ficar com o menino. O pai e a mãe deveriam fazer isso. Não fizeram, estão lá curtindo a vida, confiando que o menino está numa boa mão. Está na mão do, né? Daí eu falei, fique em paz. Não adianta. Aí ele fica muito bravo. Ele falou que fica revoltado, né? Porque eu levanto às 4 horas da manhã e tô até agora trabalhando. Isso era 5 horas da tarde. Ainda tenho muito o que fazer e ainda tenho que ficar aturando a bagunça do filho dos outros. E mais ele mesmo tá lá sentadão, o pai, né? No sofá assistindo TV, tomando cervejinha dele. E eu aqui tenho que ficar olhando o filho dele. E ele fez colocou umas cabeças explodindo aqui. Eu fico muito revoltado, desculpa, ele falou. Eu falei, morre pra si mesmo. Falei pra ele, morre pra si mesmo. Ai, meu Deus, eu fico muito mais brava ainda, né? Falei, nasça pra vontade de Deus, né? Reze por eles, pede para Deus converter eles, oferta tudo que você sofre pela conversão deles. Você vai ter o dom da palavra criativa, tudo que você falar, faça-se, será feito e as coisas vão acontecer. Se você entender esse dom da divina vontade, ouça meus áudios, né? Que eu ensino sobre o dom, né? Eu dou na partilha do dom, né? No grupo meu, né? Na minha casa. Não deixe seu amor próprio, revolta, pela folga dos outros ser obstáculo para você.
Jesus permite essas coisas mesmo, para provar a gente, e para a gente provar para ele que a gente quer viver na divina vontade como ele, como Jesus. As coisas só acontecem com a nossa resignação, né? Se a gente aceitar as coisas sem reclamar, que é aceitar a realidade ao nosso redor como divina vontade. Então, se essa situação ela é revoltante, mas é a divina vontade. Aceita isso como divina vontade. Hoje é a vontade de Deus nesse momento que aconteça dessa forma revoltante. Tem tudo uma ordem que aconteceu que foi Deus que permitiu, por uma vontade permissiva, que não é a vontade expressa de Deus. Deus não gostaria que fosse assim. Mas ele permitiu que acabasse acontecendo isso por causa da liberdade que ele dá para o homem. E o homem sendo folgado, acaba acontecendo isso, né? Então, a gente tem que aceitar as coisas com resignação, sem reclamar do jeito que elas são. Não tem como mudar, não tem como alterar as coisas, né? É tudo como divina vontade. Enquanto não podemos mudar por nós mesmos, devemos justamente aproveitar disso para morrer para nós mesmos e para as nossas opiniões e julgamentos. A gente se prende muito a coisas humanas, materiais, baixas da terra. Deus quer te levar acima do que você vê, sente e pensa, por uma visão elevadíssima. Quando menos você esperar, saberá como ser Jesus de verdade em todo lugar e com todos. Sempre precisamos imaginar em como Jesus faria. Eu observo Jesus demais no Evangelho da Maria Valtorta, eu disse para ele. Ele tinha parentes que pensavam mal dele, como você pensa mal dos seus cunhados. Ele rezava por essas pessoas, oferecia tudo por eles. Aí você precisa imaginar. E se Jesus trabalhasse muito como São José, de carpinteiro, ele só ficaria rezando e trabalhando quieto, ofertando tudo para Deus. Nunca deixaria passar nenhum pensamento que não fosse para louvar a Deus. Jesus nunca ficava julgando ninguém, observando assim ele via, sabia da realidade das pessoas e ofertava o que ele fazia pela conversão delas. Quando tinha oportunidade, falava algo para o bem da alma delas. Se elas debochassem, ele ficava com compaixão, pois a ofensa era vista por Deus. E ele rezava ainda mais, pedindo perdão em nome dessas pessoas. Essa é a vida na divina vontade, né? E aí eu escrevi mais coisas. Escrevi mais coisas na casa aqui. Jesus, ele fala que para punir as pessoas, né? Ele tem toda a eternidade depois. Ele disse isso para Santa Faustina. Pediu para ela ensinar para as pessoas a misericórdia de Deus, que Deus as perdoa e se eles pedirem se arrependerem. Então, para essas pessoas que estão no erro, o principal que você tem que pedir, ter essa compaixão por elas, né, rezar por elas, pedir a conversão delas e ensinar elas a misericórdia, para que quando elas tiverem um encontro com Deus, elas saber que Deus perdoa. Porque você tem que querer que as almas sejam salvas. Esse é o primeiro objetivo que Deus quer, né? Aí teve uma outra pessoa que me perguntou sobre o netinho. O netinho, o filho dela morreu, e o netinho mora com o sogro, né? Com o avô materno. E ela o filho dela morreu. Então, aí tem a criança que não conviveu com o pai, que seria o pai, filho dela, né? O filho dela era o pai. Ela é a avó dele. E ele vive mais na casa dos outros, fica mais de casa em casa, mas ele mora de verdade com o avô materno. E o menino é muito insolente, bate de frente com os avós lá na casa dela, principalmente com o marido dela, que é o avô. E ela fica revoltada com aquilo. Ela acha que ela teria que pegar o menino para ela para educar o menino. Ela acha que ela é a única que sabe educar o menino, né? E aí eu peguei e falei para ela, assim, não adianta. Nesse caso, você precisa se resignar com essa situação, parar de reclamar, aceitar essa situação de que o menino não mora com você, ele mora com a mãe, é o correto, né, morar com a mãe. A mãe trabalha o dia inteiro, o menino fica com o avô, é mimado, né? Então, você tem que entender essa situação, né? E ser mais carinhosa ainda com o menino. E educando, né? Ser firme, educado do jeito que você puder dentro da sua casa. Quando o menino for para sua casa, você cobra o menino, puxa a orelha, né? Quando ele estiver aí, mas curte mais ele, né? Curte mais a criança, leva a criança para passear, brinca com a criança, senta com a criança, né? Tenha uma experiência com a criança, né? Ame, converse com amor. E quando ele for embora, você reze por ele, para Jesus ir junto, protegendo ele.
É mais assim que Jesus pede. Então, é muito claro, não é reclamar, não querer mudar as coisas, a ordem que elas estão, através da força, através das nossas próprias forças humanas, não vai adiantar. Não vai adiantar. Isso é ficar separado de Jesus. Todos esses sentimentos, essas coisas não são sentimentos de Jesus. Jesus, ele quer que você, se resigne, aceite as coisas como elas são hoje, se você não pode mudá-las hoje. E aí você vai unir os seus sentimentos, pensamentos, desejos, afetos, tudo, pensamentos, o coração, tudo com o de Jesus. Ele vai absorver nele os seus pensamentos, sentimentos, se estão todos em conformidade com o de Jesus. E ele vai fundir com o fogo do amor dele a sua vontade humana com a vontade dele. E vai fazer uma só vontade. Eu fundo os seus desejos com os meus, os seus afetos, os pensamentos com os meus, e quando de tudo formei um só líquido, Então vai formar um só líquido. Imagina a sua vontade se tornar a mesma vontade de Deus. Meu Deus, que coisa incrível, Como celestial orvalho, vou despejar sobre toda a minha humanidade, que dividindo-se em tantas gotas de orvalho, por quantas ofensas recebe. Então, esse conteúdo que vai sobrar, esse líquido que vai ser formado, tem dois elementos importantes. O primeiro elemento é de reparação a Jesus. Esse momento que você está vivendo a divina vontade, você vai reparar a Jesus. Então, tem gente que Jesus fala para mim assim, que tá só rezando as 24 horas da paixão. Só rezando as 24 horas da paixão e já acha que tá na divina vontade. Tá, essa pessoa começou, ela está no estado de graça? Está no estado de graça. Tá rezando as 24 horas da paixão, comungando, confessando, rezando o rosário. Essa pessoa, ela trabalha principalmente essa parte, tá? Essa parte de despejar essa oração, essa vida que ela tem com Jesus, esse conteúdo ela consegue fazer de despejar sobre a humanidade de Jesus e consegue reparar Jesus. Então, tem muita gente reparando Jesus, tá? E aí, como ele está sempre em ato de fazer o bem a todos, E se você também faz o bem a todos, porque a sua vontade tem que estar unida com a vontade de Deus para que possa, virar um orvalho de descer para o bem das criaturas. Então, se encontro na alma alguma coisa estranha que não me pertence, porque a pessoa só está rezando as 24 horas da paixão, ela não está aprendendo o livro do céu, ela não está aprendendo o livro da Valtorta. Então, ela não sabe os pensamentos de verdade de Jesus, os sentimentos de verdade de Jesus, que as 24 horas da paixão vai aos poucos, muito devagar, E então ela não tem esse conhecimento. Quando ela começa a estudar o livro do céu e mergulha profundamente, ela começa. E como eu já disse, eu não considero o livro do céu só o livro da Luísa. Claro que Jesus batizou esse livro como livro do céu, então ele é o livro do céu, porque Jesus batizou esse título. Mas eu considero que veio do céu também o livro dele mesmo, da Valtorta, da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi ele que revelou, E o livro da Nossa Senhora foi também ele que revelou, Então, para mim, são livros também de Deus, de Jesus. Eu considero todos livros do céu, tá? É assim que eu penso. Então, não atrapalhe em nada o entendimento do reino da divina vontade. E como estou sempre em ato de fazer o bem a todos, então, aí você entendendo essa parte do bem que Jesus faz a todos, o orvalho vai descer para o bem das pessoas. Então, aí você vai começar a ser Jesus, falando em nome de Jesus, fazendo em nome de Jesus, ajudando as pessoas a encontrar, Jesus. Aí, mas se encontro na alma alguma coisa estranha que não me pertence, então não posso fundir o seu no meu, porque somente o amor é que tem a virtude de fundir-se e fazer um só. Então, se você não tiver o mesmo amor que Jesus tem, se você não conhecer Jesus e saber como ele ama, a parte que fala da falta, do amor, do morrer para si próprio, essa parte que eu estou ensinando para a minha comunidade, se ninguém ensinar isso para essa pessoa que está rezando as 24 horas da paixão direitinho, explicando como fazer, ela vai demorar para poder começar a ver o bem em direção aos outros. Ela só vai viver o bem em direção a Jesus. Mas o bem em direção aos outros vai acontecer, mas não vai ser tanto como poderia. Entendeu? Vai acontecer, mas não vai ser tanto como poderia. E este orvalho, que esse bem em direção às pessoas também vai depender de você estando fundido com Jesus.
entendeu? Para que você possa ser um outro Jesus aqui na Terra, trabalhando em uma direção universal para formar almas, né? E as coisas similares são as que podem trocar-se e têm o mesmo valor. Então, só amor com amor. Se você não ama com o mesmo amor que Jesus ama, não vai acontecer aquela fusão principal que Jesus quer que aconteça, num grau maior. Que é isso que eu ensino aqui para minha comunidade. Entenderam, gente? Então, é isso que eu quero entender. Vocês entendem? Então, tem gente que vive a divina vontade um dia sim, uma hora sim, outra hora não. Por quando só está rezando a oração na divina vontade. Porque não tem conhecimento de escolher Deus em todas as circunstâncias. Como essas pessoas da minha comunidade ainda não escolheram Deus ainda em todas as circunstâncias. Então, precisa de formação. Se não tiver formação, eu falo pela experiência que eu tenho na minha comunidade. A gente está estudando o livro do céu, estuda, lê. E tem gente que não entende o livro do céu. Tem gente que não entende a divina vontade. Só quando vem conversar comigo e conta algum desabafo comigo. Ai, Aline, eu tô incomodado com isso. Ai, eu tô incomodada com aquilo, mas é por causa disso. Você deveria fazer assim. Jesus faria desse jeito. Aí a pessoa, nossa, então eu tenho que mudar, eu tenho que morrer para mim mesmo. Gente, as pessoas da minha comunidade são um modelo, são um exemplo. Todo mundo estuda o livro do céu todo santo dia. E mesmo assim não aprendem o que está escrito no livro do céu na prática. Eu que tenho que orientar eles para poder ver. E eu falo para eles, se eles não virem conversar comigo, eles nunca vão aprender muita coisa. Vai ser muito mais difícil para eles aprender. Aí o pessoal ela se acha toda poderosa. Olha, não é que eu sou toda poderosa, não. É que eu me coloquei com essa fusão. Eu amo com o amor de Jesus a minha comunidade. Entendeu? E aí fundiu as duas vontades, virou uma só. E aí eu consigo fazer isso aqui que Jesus está pedindo. Eu consigo, em nome de Jesus, fazer para que desça para o bem de todas as criaturas esse orvalho. E não só para a minha comunidade. Quando eu ajudo uma pessoa, essa pessoa também começa a entender e ela vai ajudar outras, e assim vai se estendendo o reino. Eu vejo o reino na parte sobrenatural e vejo na parte material também, humana. Jesus, ele tem um trabalho comigo que eu vou explicar para vocês. Comigo, ele trabalha desse jeito. Ele fala para mim assim, Aline, tem uma lógica sobrenatural gigantesca, né, que você sabe que existe, que é pela fé. Que você fazendo bem aqui, você está espalhando esse orvalho benéfico em direção passado, presente e futuro. Tem essa parte, né? Essa parte foi muito clara para a Luísa. E essa parte é o que os fogacionistas, os estudiosos, a maioria deles entende. Eles preferem só pegar essa parte, ficar só nessa parte. De entender que vai ser algo que vai acontecer no âmbito universal, que eles não entendem, mas que eles acreditam, e aí eles acham que só tem que fazer o mínimo. Faz o mínimo que já tá bom. Né? Que é você estudar o livro do céu devagarinho, com calma, sem pressa, e ir espalhando o reino da divina vontade através dos seus atos. Né? E assim, mas a pessoa não entende como que é isso, porque você vai conversar com uma pessoa dessa, você percebe que a pessoa não tem tempo para Jesus, não tem tempo para estudar como deveria, não tem tempo para ler mais, e Jesus fala que precisa ruminar. A pessoa, não sei, é estranho na hora que eu vou conversar com esse tipo de gente. Eu acho super estranho o jeito deles lidar com a divina vontade. Eu não consigo entender. Eu fico perdida. Porque Jesus fala para mim totalmente contrário. Ele fala para mim assim. Aí eu fico pensando, será que eu tô entendendo errado? Não, aí Jesus falou, não, você tá entendendo certo. Eles que não estão entendendo essa parte. Eles estão entendendo que eu vou fazer. Né? Jesus falando que ele vai fazer. Que eles só têm que rezar, eles só têm que falar, divina vontade reina na minha vontade, vem Jesus reinar em mim, vem Jesus fazer esse ato comigo, vem Jesus fazer isso comigo, Jesus vem fazer comigo, e aí eles vão fazer e acreditam que Jesus está fazendo com eles. Tá bom, tá bonitinho, legal, estão em estado de graça, então estão na divina vontade. E aí eles acreditam, vai fazer lá, Senhor vai abençoar o mundo. Agora vai abençoar o mundo, eles acreditam que Jesus está abençoando o mundo inteiro, passado, presente e futuro. E aí eu fico pensando, Jesus, quantas vezes eu te perguntei, será que eu estou pensando errado? Será que eu estou ensinando errado? É assim somente, mais nada, é só fazer os pequeninos atos de Nossa Senhora, como na casinha de Nazaré. É isso. Aí Jesus fala assim,
Opa, é que eles só leram a primeira parte. Eles só leram um pouquinho do livro do céu. Você leu tudo. E no final do livro do céu, eu falo do reino da divina vontade. Essa parte do reino da divina vontade é que você entendeu mais poderosamente, que é a sua parte humana. Qual é a sua parte humana na colaboração? Você é humano, você não vai deixar de ter a sua natureza humana, você vai voltar para a Terra. Você vai voltar para a Terra e vai começar a fazer o bem a todos, do jeito que eu fazia. Eu vou viver em você. E essa parte é muito clara, é muito corpo a corpo mesmo. Você sendo eu, naturalmente, humanamente, falando em meu nome, falando e ensinando como eu ensino, e pedindo para as pessoas escolher eu o tempo todo, ensinando as pessoas a me escolher, a trocar a sua vontade humana com a minha vontade. Escolhendo Deus. Então, Jesus fala isso claramente para mim. Aí ontem eu estava falando sobre o vício, né? Sobre os vícios. Estava falando com os meninos sobre os vícios, principalmente os homens, não da minha comunidade, não. É mais homens de outros lugares que vêm às vezes pedir atendimento. Eu fico com dó. Ai, eu fico com pena, vocês não têm noção como eu fico com pena, né? Eles têm vícios de masturbação, essas coisas. Pessoas que estão no pecado ainda, que não conseguiu se converter. E pornografia, essas coisas, eles vêm pedir ajuda, né? Perguntar pra mim como que faz pra lidar com isso. Sou eu, como mulher, é difícil mesmo, né? Aí eu pego e falo pra eles assim, olha, é só pecado isso aí. É uma visão totalmente pecaminosa, é uma carência que você tem, né? Que Jesus cura pela verdade, pela liberdade, pela libertação da verdade, pela verdade, né? Mas só que vocês não aceitam a verdade como ela é, vivem nessa mentira, achando que, né, preferem acreditar que isso é natural, que eu posso fazer isso comigo, né, e tal, ver essas coisas que não tem problema, que eu sou homem, então eu tenho que trocar o óleo, aquela conversinha deles, tá? Aí eu falo, vocês não querem a verdade, vocês querem viver na mentira, né? E o próprio homossexualismo também, lesbianismo também entra nessa ordem, tá? Eu expliquei muito bem isso, né, para eles. É muito mimimi, é muita carência afetiva, obscuridade, sentimento de autocompaixão e de autopiedade que a pessoa tem a si própria, tá? É luxúria também pura. Gostar de coisa proibida traz muita endorfina. É uma escolha que a pessoa faz, sabe? Que ela vê que aquilo ali, ela é muito mais interessante. Ela se atrai pelo que é oposto, se atrai pelo que é, ela se atrai, ela gosta de ir contra a natureza, porque é algo que traz um prazer imediato para si própria. Sabe? Quando ela não se ama, ela vê defeito em tudo nela, ela não se ama, ela tem uma carência muito grande, ela sente um vazio muito grande em si, percebe isso desde pequenininho, e ela não aceita como ela é, não se aceita como é, e quer entender por que não se aceita. E aí começa a olhar para aquilo que é o oposto, né? Começa a olhar para aquilo que é o oposto do antinatural e fala, mas eu queria daquele jeito, eu quero fazer o meu universo, eu quero criar a minha nova orientação. Quero criar uma nova orientação, né? E é proibida aos olhos dos outros. E isso traz uma excitação, um desafio para a pessoa que causa uma endorfina, uma adrenalina. E é um prazer enorme você viver assim. Quem escolhe viver essa vida é uma pessoa que ela tem uma carência e ela vê um prazer muito grande de poder criar essa nova orientação para si. Essa sensação é muito confundida, né, por se amar e por desejar ser amado, né? E não tem nada a ver. É só físico, é só sistema nervoso, de excitação, né? É hormonal, que é a parte do hormônio da adrenalina, o hormônio da endorfina. É um desejo, apenas um desejo, né? Um desejo que a pessoa alimentou
pelo que é proibido, pelo que é antinatural, pelo que é oposto ao que ela é, porque ela olha no espelho e não se aceita como ela é, porque a vontade humana dela, né, traz essa realidade de que ela não gosta do que ela vê, né, e aí ela não foi bem tratada como ela deveria ser, não foi bem tratada, não foi bem amada, do jeito que não foi aceita, foi rejeitada, tem vários sentimentos ali, né, e ela vai buscar esse algo proibido que traz muita endorfina, adrenalina, essa excitação é um prazer absurdo para a pessoa, né? E é só fogo, é físico, né? E essa pessoa, quando ela se ajusta e cria essa orientação e começa a viver isso, essa realidade, é como se fosse uma válvula de escape de prazer para essa pessoa. E se ela viver isso todos os dias, de uma forma constante, né, ela começa a mostrar ser uma pessoa muito realizada e feliz. Ela se sente feliz e realizada como pessoa, por causa desse sentimento constante de prazer que ela está buscando nessa realidade, nessa orientação nova que ela está, ou nesse prazer que ela faz, né, de se aliviar através, né, da masturbação. E cada vez que essa pessoa faz uma vez, ela quer mais, quer mais. Então ela quer viver disso, né, porque é um vício. É um vício, é como se fosse uma droga, mas só que daí é uma coisa tão humano, tão, né, pela visão, pelo toque, pelo sexo em si, né, o homossexual, né, que se torna um objeto do outro e não percebem, né, quando tá casado já os dois, homem com homem, mulher com mulher. Se torna um objeto de prazer do outro. É só isso que eles são, né? E enquanto um serve para o outro para o prazer, essa pessoa tem utilidade, né? E confundem essa sensação como uma vida feliz, uma vida realizada, por amarem um ao outro. Ou então aquela pessoa, aquela mulher, ela se sente realizada porque ela se masturba, ou o homem também, sente aliviado e consegue trabalhar, consegue fazer as coisas e vai desapegando do próprio esposo, da própria esposa vai desapegando, porque o esposo às vezes deixa a desejar, a esposa deixa a desejar, então essa pessoa prefere amar a si própria, né? Correr atrás dessa satisfação íntima sozinha, né? Sozinha, sem precisar de homem e nenhum homem precisar da mulher. É muito horroroso, né? E manter essa estabilidade nessa condição, pode se estabilizar nessa condição de vício, tá? E é horroroso esse negócio. Gente do céu, é assustador a pessoa viver de vício. É praticamente uma droga que ela tá buscando, tá? E tem pessoas, por exemplo, que relaxam com maconha, que vivem felizes, porque usa essa situação com a maconha, busca isso na maconha, ou busca isso na droga, ou busca isso na bebida, ou busca isso no vício de redes sociais, ou busca isso na televisão, ou busca isso no videogame. Mas só que você vê que a pessoa vai ficando viciada e vai querendo mais, e chega uma hora que ela fica totalmente desordenada. Não aquilo começou a assumir o controle da vida dela. Se ela realmente assumir aquilo começou a ser o ídolo dela, o rei da vida dela, o trono, assume o trono da vida dela. E ela só vive para poder buscar isso. A vida dela é só viver assim, viver desse jeito, né? É muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso mesmo, né? É muito importante. E aí, o que Jesus ele traz pra gente, essa realidade, né? Da gente mudar isso, né? Nessas coisas que você sente endorfina, que te dá sensações incríveis de excitação, que é um hormônio viciante de prazer, né? E quando você fica vendo essas coisas e tal, ou vivendo dessa forma, você sente essa sensação, né? E essa sensação é tão boa por causa da carência afetiva, né? E a pessoa, por trabalhar muito, ela tem que trabalhar para se sustentar, né? Ela quer recompensa, ela quer se recompensar. E aí ela fala, eu mereço, eu vou lá, eu vou fazer o que é aquilo lá, eu mereço, né? E aí, ainda mais se você passa por um dia cansativo, um dia que você foi maltratado, aguentou muito desaforo, foi um dia ruim. Então, nesses momentos é crucial, acaba você indo atrás dessa realidade, né? E aí você precisa trocar essa realidade por outra, trocar um vício por outro, um vício santificante, que é Jesus, né? Então você vai ouvir músicas espirituais que tragam para você essa sensação de alegria e consolo.
e vai jejuar, vai começar a jejuar dessas coisas que você antes fazia. Não vai fazer mais, de jeito nenhum. Se você é viciado em comida, você usa essa carência na comida, que a comida também causa endorfina e prazer, sentimento de prazer. Aí você vai trocar a comida por Jesus, né? Por coisas espirituais, livros, né? Então, assim que eu fiz, eu também tinha esses vícios, aí eu comecei a buscar músicas espirituais muito profundas que me faziam muito bem, me davam um prazer muito grande e aquilo me acalmava. E assim eu comecei, depois eu fui ouvindo mais músicas, e depois comecei a me ocupar com os livros das místicas e aí foi com a Santa Faustina que eu comecei, e foi muito maravilhosa a experiência que eu tive com ela, e comecei depois com o Livro do Céu, e eu também tive, e agora eu tô com os outros livros, e assim, não vou parar nunca mais, né? E vou voltar no Livro do Céu de novo, porque o prazer é imenso de você lidar com Jesus, de conhecer Jesus. O prazer é imenso. Aí depois que você faz todo esse processo espiritual com muita verdade, e Jesus percebe que você realmente escolhe Deus, trocou a sua vontade humana pela vontade de Deus, praticamente, né? Que você viciou em Jesus, em amá-lo, né? Em rezar para poder repará-lo, né? Então, quando você vai entendendo aquilo que você vai lendo e vai colocando na sua vida, ele vai te reordenando e você vai nem percebendo. Quando você vê, você está curado de todos esses vícios, dessa necessidade. Você vicia em Jesus e você é curado, porque Jesus ele não é um vício. Jesus ele é a cura, né? E aí você percebe que você não tem mais nenhuma necessidade física nenhuma, de nenhuma ordem, né? E não precisa de nenhuma recompensa para você, porque ele te cura. E ele gasta toda a sua energia mental para te ensinar e te formar para você ser essa fusão, né? Para que você seja um só com ele. Ele trabalha nisso. Eu fico cansada demais para pensar em mim mesma. De tanto que eu penso em Jesus e nas verdades de Jesus. A minha alegria é saber que Jesus ficou feliz, que eu fiz algo por ele. A cura é trocar um vício por outro. Um vício ruim por um vício santificante. É exatamente você trocar sua vontade humana pela vontade divina. E você escolher Deus. Aí você escolhe Deus o tempo todo. E aí você vai vivendo essa fusão com Jesus e ele vai te reordenando. Que você já não tem nenhuma carência afetiva mais, porque ele se tornou totalmente a cura. Ele é a cura. O buraco que estava faltando dentro de você, em todos os seres humanos, é Jesus. E ele entrou nesse buraco. É onde era ele que precisava entrar. Então, todos os vícios, todas as carências que nós temos, a gente busca a idolatria, idolatrar coisas no lugar de Deus. Coloca Deus para você ver. Você é curado. Você nunca mais se torna a mesma pessoa. Então vamos lá. Volume 13, 20 de julho de 1921, semelhança entre a água e a divina vontade. Continuando meu estado habitual, me sentia muito amarga e dizia entre mim, só seu querer me fica. Não tenho mais nada, tudo desapareceu aí, ó. Só a divina vontade que fica, não tenho mais nada. É exatamente o que eu acabei de falar. Eu não tenho necessidades nenhuma, só a divina vontade que fica. Só a divina vontade que sobra. E meu doce Jesus movendo-se dentro de mim, que é ele reinando, a divina vontade reinando. E meu doce Jesus movendo-se dentro de mim me disse, minha filha, minha vontade é a única coisa que deve ficar para você. Aí Jesus respondendo o que eu acabei de falar. A minha vontade é a única coisa que deve ficar para você. Ela é simbolizada pela água, que enquanto se vê abundante nos mares, nos rios, nos poços, no resto da terra, se vê como se a água não estivesse. No entanto, não há ponto da terra que não esteja impregnado pela água. Está vendo? A água que está em todo lugar. Que é essa água que é o que tem que reinar dentro de você. Tá vendo? Não há edifícios nos quais a água não tenha sido o primeiro elemento para os edificar. Não há alimento no qual a água não tenha o seu lugar primário. De outra maneira, seria alimento árido, que o homem nem sequer poderia deglutir. Aí Jesus fala uma coisa que eu acho interessante, que eu quero explicar para vocês, que ele fala, a minha vontade que tem que ser a única coisa. Por que aí você vai ver que ele, às vezes, é separado da divina vontade? Que às vezes você dá a impressão no livro do céu de que a vontade divina é uma coisa e Jesus é outra. Que ele é uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, ele está unido com Deus, ele é Deus, e a vontade de Deus é a divina vontade, que é o projeto dele. E a divina vontade é que tem que estar dentro de nós. Tem que ser a única coisa em nós. Aí tem momentos que ele fala, mas a minha vontade é eu. Sou eu.
A minha vontade sou eu. Aí, às vezes, eu já fiquei questionando Jesus e falei assim, Senhor Jesus, misericórdia. Às vezes dá a entender que o Senhor não existe, que só existe a sua vontade. E que a sua vontade é algo imposto para nós, assim, do nada, assim. E aí, por causa que é imposto do nada, que ninguém tem esse domínio da sua vontade, aí eu sei que o Senhor existe. Porque da onde que ia vir isso? Né? E aí o Senhor existe dentro de cada um de nós. Que o Senhor está na nossa mente, que o Senhor, ele é praticamente, a nossa alma é o Senhor. Né? Que a nossa alma, o nosso espírito é o Senhor. Né, que é uma parte do Senhor que se comunica com a gente, que lembra do Senhor lá no céu. Dá a entender às vezes que é o Senhor está no centro de comando. Às vezes eu penso assim, o Senhor está lá no céu, no centro de comando, mas o Senhor está em todos nós através de cada partícula do Senhor que o Senhor colocou em cada um de nós. Então o Senhor está aqui também. Mas só que aí, como Jesus está aqui na Terra, né, no Santíssimo Sacramento, o centro de comando acaba sendo ele um ponto de reflexo do centro de comando lá do céu, do paraíso. E aí ele é um centro de comando que está na Terra, que é Jesus, e e Nossa Senhora não se separa do Filho, e ela também é um centro de comando também, que ela está na Terra também, né, em espírito, reinando, né, também aqui. E lá fica no céu e aqui ao mesmo tempo, ela também, né, fica nessa dimensão, e ela também reina e dirigindo as almas. E o Espírito Santo é o Espírito que move dentro de nós, que está, né, que é a presença constante em nós, e que recebe do centro de comando Jesus, na Eucaristia, e nos comunica. E aí essa comunicação da divina vontade, que é a lei de Deus, né, a lei que Deus lá do centro de comando manda para o filho manda para a mãe manda para o Espírito Santo, o Espírito Santo manda para a mãe, e assim vai, e aí do Espírito Santo manda para cada um de nós. É muito legal, às vezes eu fico, sabe? E aí a divina vontade, que é o centro do, vem essa informação do centro de comando da lei de Deus, e aí essa informação do centro de comando que chega na nossa mente, da inspiração, né, da eletricidade, que o senhor fala que tem uma eletricidade que vai ligando tudo isso, chega em nós e nos move, e nos direciona para a gente fazer a sua vontade. E aí a gente tem que dar total atenção para essa vontade, para essa inspiração do Senhor, que vem do centro de comando, que é espiritual, e nos eleva para a gente ficar constantemente vivendo dentro dessa espiritualidade constante, no espírito, a vida do espírito, totalmente ligados a esse centro de comando, né, que o Senhor me comunica. Eu acho incrível essa realidade que o Senhor me mostra através do livro do céu, mas não de uma forma muito clara, mas de uma forma que o Senhor fala dessa eletricidade várias vezes no livro do céu. Tem no livro do céu essa coisa de eletricidade que é como se fosse ele fala fios elétricos que estão ligados, mas que a gente não vê, né? E que ele fala que é luz, que é sol, que ele fala dessa forma, mas como se fosse uma comunicação de raios, né? Que ele fala que são informações, como se fossem mensagens que chegam na nossa mente espiritual, e que a gente tem que ficar focados nessas mensagens, que ela é o centro. Então é a única coisa que deve ficar em você, esse comando de Deus. Entendeu? Então você não é escravo, você é livre se você quiser fazer esse comando, obedecer esse comando. Você é livre quando você obedece o comando de Deus, porque se você obedecer o comando de Deus, ele te deixa tranquilo. Ele não pede mais nada de você. Você está obedecendo o que ele falou? O que ele falou aí é para você cuidar da sua família. Você ser a melhor mãe do mundo, melhor esposa, melhor profissional. Se você está fazendo o que ele falou, o resto que sobrar do seu tempo, você pode fazer o que você quiser, que não vai prejudicar. Que ele vai manter tudo na ordem. Entendeu? É mais ou menos isso que Jesus mostra para mim. É uma coisa bem engraçada, mas é bem assim mesmo, é bem interessante. Muito legal. Aí ele fala, a minha vontade é a única coisa que deve ficar para você. Essa informação do centro de comando de Deus. Ela é simbolizada pela água, que enquanto se vê abundante nos mares, nos rios, nos poços, no resto da terra, se vê como se a água não estivesse. No entanto, não há ponto da terra que não esteja impregnado pela água. Entendeu? Esses raios, ele simboliza em raios também do sol, e agora ele está falando da água. Tudo é assim, tudo é desse jeito. Ele coloca a divina vontade em todo lugar para a gente poder ver em todo lugar. Ela está em todo lugar, né?
Não há edifícios nos quais a água não tenha sido o primeiro alimento para os edificar. Não há alimento no qual a água não tenha o seu lugar primário. De outra maneira, seria alimento árido, que o homem nem sequer poderia comer, né? Engolir. É tal e tal força que contém a água, que se tivesse o campo livre para sair do leito do mar, devastaria e abataria toda a terra. Mais que água é a minha vontade. Então, mais que água é a minha vontade. Não é que a água é a vontade, tá vendo? É mais que a água a minha vontade. Essa ordem de Deus, né? Esse centro de comando de informação da vontade, do plano de Deus, do desígnio de Deus, as coisas como Ele deseja, do jeito que Ele fez. Por isso que a gente bate muito na tecla que se Deus fez homem e mulher, você tem que se aceitar como homem. Se você nasceu com DNA masculino, você tem que se aceitar como homem, gostar de ser homem, ter a sua voz grossa e falar que lindo que eu sou, né? Que lindo que eu sou. E se você é mulher, você gostar de ser mulher, olhar no espelho e falar, eu sou o que Deus fez, imagem e semelhança, mulher como eu fiz. Então, aquilo que materializou-se na vontade de Deus em nós, a gente tem que amar. Amar muito. Eu falo isso pro meu filho, muito. Tem que gostar muito de ser como você é. E se você tem muita espinha, se você tem alguma coisa que te incomoda, se você, né, tem peito grande, peito pequeno, mulher, né? Se é gorda, se é magra, olha, isso aí é irrelevante. É irrelevante, né? É verdade que em certos pontos, épocas e circunstâncias tem estado como represa em vastíssimos mares, rios e poços, né? Falando que a divina vontade às vezes está represada em algum lugar, né? Mas não há coisa da maior a menor na qual minha vontade não corra e não tenha um posto primário em tudo. Mas como escondida, como está escondida a água na terra, que embora não apareça, é ela que faz vegetar as plantas e dá vida às raízes. Mas quando eu, amor, fizer despontar a era da minha vontade, a nova era do máximo benefício sobre as criaturas, que é essa era da paz que a gente vai ter, tá? Então transbordarão os mares, os rios do meu querer, e pondo fora suas ondas gigantescas, atropelarão tudo em meu querer, mas não mais como escondido. Mas suas ondas fragorosas se farão ver por todos e tocarão a todos. E quem quiser resistir à corrente estará em perigo de perder sua vida. Então, a pessoa que não se entregar para a divina vontade na época da era da divina vontade, que eu acho que já estamos nela, por isso que está acontecendo essa confusão toda, entendeu? Por isso que tem muita gente até se matando, né? Tanta coisa acontecendo, né? E tendo toda essa revolução, porque justamente eu acredito que já estamos na era da vontade divina. Às vezes Jesus ele quer me esfregar na cara que nós já estamos na era da vontade divina. Mas que assim, que é uma era que ela tá tendo um pouquinho de paciência e que a gente também tá tendo paciência. E assim, e ele fala que depende muito da gente também, da disposição das criaturas, né, para poder acontecer essa era da divina vontade. Que essa era da divina vontade vai acontecer à medida que tem a quantidade certa de pessoas que estão na divina vontade, então que elas vão começar, né? Então tem todo um processo aí que está em evolução e que isso está muito mais rápido do que a gente imagina. Ele mostra para mim que isso está evoluindo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Que é para mim observar, ele sempre pede, me observa, porque eu estou reinando. Eu estou já reinando. A divina vontade já está acontecendo. Ela já está reinando. Eu falei, mas Senhor, só tem o mal na terra. Como que o Senhor está reinando? Justamente. É justamente por isso que a gente só vê o mal na terra. Porque o bem, ele é oculto, como ela mesma disse. Né? E está oculto. Mas já está assim, muito claro. Né? É muito complexo. Eu não vou saber explicar porque isso ele ainda está formando na minha mente. Tá? Então eu não vou falar detalhes. Mas é que eu já entendo que a vontade divina já está se manifestando poderosamente na Terra, isso já, né? Já tá. Mas claro que vai chegar um momento X, assim, do aviso, como eu já disse, que eu creio muito no aviso. Aí esse momento vai ser um momento que vai perder a vida mesmo, que a pessoa que não entrar na corrente, que ela resistir à corrente da divina vontade, vai perder mesmo a vida, entendeu? Agora, tendo ficado só a minha vontade, é como água que tem seu lugar primário sobre tudo, em todas as coisas, no céu e na terra, e quando o meu querer sair de suas praias, o seu querer fundido no meu terá o seu primado.
Então, a sua vontade unida com a vontade de Deus vai ter o primado, vai estar acima. O que mais queres? Olha aí, o agricultor celestial que semeia a sua palavra. Aqui ela falando assim, Jesus veio, mas sem dizer nada, todo calado, extremamente aflito. Eu disse, que Jesus, que você não fala? Você me é a vida, sua palavra me é o alimento. Eu não posso ficar em jejum. Sou muito débil e sinto a necessidade contínua do alimento para crescer e me manter forte. Aí Jesus disse, minha filha, também eu sinto a necessidade de um alimento. E depois que eu te alimentei com a minha palavra, essa mesma palavra mastigada por ti, tá vendo, gente? Por isso que a gente partilha muito aqui na nossa comunidade, pra gente dar alimento para Jesus. Tá vendo? Ó, essa mesma palavra do livro do céu, mastigada por ti, havendo se convertido em sangue, em vida em vocês, germina alimento para Jesus. E se tu não podes estar em jejum, ele também não, coitadinho. Eu quero a correspondência da comida que eu te dei. E depois volto a te alimentar de novo. Sinto muita fome. Em breve tire minha fome. Tá vendo? Então, se você lê o livro do céu e não mastiga e não partilha isso na sua vida, como eu faço isso. Por isso que eu venho aqui e eu tenho muito exemplo para contar. Por isso que eu sou uma pessoa totalmente diferente, que ensina a divina vontade de uma forma diferente. Por causa que eu vivo alimentando Jesus, Jesus me alimentando de novo, e de novo, e de novo, com outras verdades que ele trouxe além do livro do céu para mim entender as coisas. Por isso que eu tenho uma comunicação expressa com Jesus. Por isso que Jesus me traz elementos novos, me ensinando a entender o livro do céu. Por quê? Por causa de mastigar muito, fazer alimentar ele, aí ele é alimentado, e aí eu recebo alimento de novo, ele volta e assim vai voltando. Ela ficou confusa, não sabia o que lhe dar, porque nunca tive nada, mas Jesus com suas duas mãos tomava meu coração, o meu fôlego, os meus pensamentos, os afetos, os desejos mudados em tantos globinhos de luz e comia-os. As luzes, os entendimentos, os desejos que muda, você deseja Jesus, né? O conteúdo da divina vontade do livro do céu, você deseja morrer para si mesmo, você deseja ser reto, você deseja ser puro, você deseja ser santo. Então, ele vai comendo esses globinhos de luz, os seus afetos, seu carinho para com ele, a sua gratidão, né? A gratidão por tudo que você começa a ter por ler o livro do céu, ele vai e come tudo. Os seus pensamentos que ficam pensando no livro do céu, ele come tudo. A sua respiração, o seu suspiro que quer que as pessoas amem a divina vontade e ele come tudo. Tudo que você fala, ele come tudo. Isto é fruto da minha palavra, é coisa minha, é justo que eu os coma. Então ele parecia estar tomando um pouco de repouso, então ele adicionou, minha filha, agora convém que me ponha de novo ao trabalho para trabalhar no terreno da sua alma. Ah lá, ele vem trabalhar de novo, para poder semear a semente da minha palavra para alimentá-la. Eu faço como o camponês, quando quer semear seu terreno, forma as valas, faz os sulcos, e depois lança a semente neles, depois volta a cobrir de terra as valas e os sulcos onde tem jogado a semente para tê-la defendida e dar-lhe tempo para fazê-la germinar, para recolher centuplicado, para fazer dela seu alimento. Mas deve estar atento e não colocar muita terra, de outra maneira sufocaria sua semente e a faria morrer debaixo da terra, e ele correria o risco de ficar em jejum. Assim faço eu preparo as valas, formo os sucos, ampliando a capacidade da sua inteligência. Por isso que eu sou uma pessoa que ele amplia a minha capacidade. Ele amplia a capacidade da minha inteligência. Por isso que eu entendo mais coisas divinas. Mais coisas dadas por Deus. Por isso que eu vivo falando. Jesus me falou isso. Ah, Jesus me explicou isso. Ah, Jesus me mostrou isso. Ah, eu vivo falando isso porque é verdade. Eu nunca vou mentir. E assim poder formar o alimento para mim e para ela. Depois cubro as valas e os sucos de terra. E esta terra é a humildade. O nada. Tá vendo? A humildade, o nada. Então, é muito importante que você seja humilde. O nada, forme o aniquilamento da sua alma. Né? Eu não falei aqui essa semana que eu sou muito atormentada para poder ser disciplinada pela sabedoria por causa disso. Porque forma em mim a humildade, o nada, o aniquilamento da minha alma. E qualquer pequena fraqueza ou miséria, isto é terra, é necessário que a tire dela. Porque a mim me falta esta terra, e assim cubro tudo e espero com alegria a minha colheita. Então, ele vai sempre te disciplinar para tirar essa terra, né? Para não sufocar a semente. Querem saber o que acontece quando a minha semente fica cheia de terra? Ele vai tirar a terra. Quando a alma sente as suas misérias, suas fraquezas, seu nada, se aflige,
pensa tanto nisto que perde o tempo e o inimigo se serve disso para jogá-la na perturbação, né? De ela ficar turbada, na desconfiança, no abatimento, na dúvida, né? Tudo isto é terra demais sobre a minha semente. Jesus tira a semente. Tira a terra. Ele tira a terra. Esses dias eu falei para minha liderança que eu estava com muito medo de acontecer uma coisa e Jesus não deixou. Ele tirou a terra. Ele tirou todo o meu medo. Todo o meu medo que eu estava. Né? Eu estava preocupada com essas coisas do livro do céu. E aí, graças a Deus, resolveu. Tá tudo resolvido agora. Né? Eu já conversei com as pessoas que tinham que conversar. Fui humilde para ir atrás das pessoas que eu precisava. Fiz o aniquilamento da minha alma, né? Para poder receber as informações da terra que foi retirada. Jesus tirou toda a terra, né? Dos meus abatimentos que eu estava, dos meus medos, da perturbação que eu estava, e tirou tudo. Por quê? Porque eu fui atrás. Tive que ser humilde. Fui atrás das pessoas certas, né? Do padre que eu falei para vocês, do irmão César que eu falei para vocês. Aí acabou todo o medo que eu tinha de fazer vídeo. Acabou todo o medo que eu tinha, porque agora eu fazendo do jeito que eles ordenaram, mais ou menos do jeito que eles ordenaram, do jeito que eu percebi que é possível fazer, eu posso continuar a minha missão. Aí hoje mesmo eu já lancei uma outra série, né, que é o reino divino contra o reino humano. Aí eu percebi que eu posso falar do livro do céu, porque tem gente que tá lendo o livro do céu. Trechinhos, assim, específicos com alguma, né, com alguma verdade. Que eu posso fazer, e Jesus falou para mim, eu não quero que você cala a boca, não quero que você pare de me dar alimento. Eu preciso desse alimento, né, que é você continuar evoluindo no conhecimento que eu tô te dando. Não para. E eu tô obedecendo Jesus. Jesus fala assim, primeiro eu, sempre é eu primeiro. Né? Não é porque tem uma regra aí que você tem que, né, eu vou te esclarecer o que você pode fazer, o que não pode fazer, e o resto você faz. Né, o que dentro desse entendimento você vai fazer. E mostrou para mim que eu não, realmente é muito pouca visualização mesmo que eu tenho, que eles não me consideram mesmo, que eu sou invisível, então que é para mim ficar em paz, que é para mim deixar o meu material, pelo menos a minha parte, né, de conhecimento, que são as minhas formações, para vocês, deixar alguma coisa pública, assim, para que Deus possa trazer as pessoas novas que Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, que eu não posso prejudicar Ele, não, tá? Vocês vão crescer e as pessoas também de fora vão crescer devagarinho, se interessar pela divina vontade, tá? Aí, esses trechos aqui, que tem inteiros, né, do estudo da segunda-feira e da sexta-feira, eu não vou colocar público, é só privado, mas algumas coisas, as formações que eu vou dar específicas de um tema, eu posso usar o livro do céu e pôr público tranquilo, igual hoje eu fiz. E não vai atrapalhar em nada. Aí ela fala que, meu amor, eu sou uma dessas, né, que faz isso, que fico perturbada na desconfiança, no abatimento, e tal. Ele fala, não, quem faz minha vontade não está sujeito a poder formar terra para sufocar minha semente. Aliás, muitas vezes não se encontra nem sequer a humildade, senão só o seu nada que produz pouca terra. Tá vendo? Quando a pessoa está no nada, ela produz pouca terra. Mas só que no meu caso, tem situações que me perturbam. Daí, por isso que eu falei que Jesus tirou a terra e eu não tenho vergonha de falar não, tá? E não pode, a pessoa não pode, ela tem que fazer esse momento de escolha, entendeu? Aí eu tava explicando para as meninas que Jesus falou até da Nossa Senhora para mim, que até a Nossa Senhora também, ela formou esse nada. O que é formar esse nada? É você escolher, né? Formar esse nada é você escolher Deus. É muito importante você escolher Deus. Entendeu? É muito importante mesmo. E aí você forma o nada. Você não dá atenção para você, para sua perturbação. Aquilo ali não é nada. Você faz o que Deus te ordena. Deus te orienta, te inspira. E é na hora que Ele inspira. Não adianta você querer fazer na hora que o centro de comando não comunicou, que não vai chegar. Se o centro de comando comunicou a luz para você, e não, né, naquele momento, é aquele momento que vai acontecer tudo. Não é antes nem depois. Né? Então tem que entender isso. Então, quem vive na minha divina vontade, ela produz o nada.
que vai produzir pouca terra e apenas uma capa. Posso pôr sobre a minha semente, o sol da minha vontade fecunda logo germina. Faço grandes colheitas e volto a logo lançar minha semente de novo. E podes estar segura disso. Não vês como volto continuamente a semear novas sementes da verdade na tua alma? E eu sou uma pessoa intensa. Então, Jesus está formando em mim muitas sementes e colhendo muitas e muitas vezes e replantando muitas vezes. E você precisa também ser assim. Quero que vocês sejam assim. Agora, enquanto dizia isso, sobre o rosto de Jesus vi uma tristeza. E tomando-me pela mão, transportou-me para fora de mim mesmo e me fez ver deputados e ministros, todos transtornados, e como se eles mesmos tivessem preparado um grande fogo, no qual ficavam envoltos nas chamas. Viam-se os chefes, chefes sectários, que é chefes do Estado, que cansados de esperar dos deputados e ministros, e de amaldiçoar também contra a igreja, ou queriam ser deixados livres para iniciar suas lutas sangrentas. Então, deputados e ministros, chefes de Estado, que no caso são os presidentes, que dependem das leis aprovadas pelos ministros, e deputados, bravos contra a igreja que estava lutando com leis, A igreja sempre, ela está pedindo para não aceitar muitas leis, não aprovar o aborto e várias leis, e eles queriam ser deixados livres para iniciar lutas sangrentas contra a igreja. Ou se queriam retirar de governar, impeachments, Viam-lhes faltar o piso debaixo de seus pés, tanto por finanças, por falta de dinheiro, como por outras coisas. Que daí eles não era aprovado o dinheiro pelos deputados, o dinheiro não podia, porque eles têm que aprovar. E para não fazer o ridículo, queriam retirar-se de governar o destino da nação. Mas quem pode dizer tudo isso? E Jesus, todo sofredor, disse: terríveis, terríveis são os preparativos. Querem fazer tudo sem mim, mas tudo servirá para confundi-los. Tá vendo? Querem fazer tudo contra a igreja, do jeito que a igreja não aceita. O Papa vai lá e fala: não pode. Vocês estão indo contra os direitos básicos do ser humano. E aí os bichos não têm financiamento porque os deputados ficam com medo de ir contra o povo. Não aceita. Tem muita gente assim nesse mundo, a gente sabe disso. Volume 15, privação de Jesus, efeitos que produz a privação. Como Jesus sofreu o afastamento da divindade. Olha que interessante, Jesus também foi privado, tá vendo? Da sua divindade, tá vendo? Do céu. Ele foi privado de estar lá no céu, sendo governante lá no céu, adorado pelos anjos, Aqui na terra ele sofria, Então vamos ver. Sentia-me morrer da pena da privação do meu Deus Jesus, e se vem, o faz como relâmpago e foge. Então, não podendo mais, e tendo ele compaixão de mim, saiu de dentro de mim, tá vendo? Ele sai de dentro da Luísa, saiu de dentro de mim. Várias e várias vezes ela fala isso. E quando eu ouvi, eu lhe disse: meu amor, que pena, me sinto morrer sem ti, mas morrer sem morrer, que é a mais dura das mortes. E eu não sei como a bondade do teu coração pode suportar me ver em estado de morte contínua, só por tua causa. E ele disse: minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Não estás sozinha em sofrer esta pena. Também eu a sofri, como também minha mãe. E quanto mais dura do que a tua. Quantas vezes a minha gemente humanidade, se bem que era inseparável da divindade, por causa do centro de comando, estava em Jesus também, Mas para dar lugar às expiações, às penas, sendo essas incapazes de tocá-la, eu ficava só, e a divindade como afastada de mim. Porque a divindade não sofre, E aí ele sofria para oferecer para Deus os seus sofrimentos, E então era incapaz de tocar a divindade, os sofrimentos que ele sentia, como afastado de mim. Como eu sentia essa privação, mas isto era necessário. Tu deves saber que quando a divindade pôs fora a obra da criação, pôs também fora toda a glória, todos os bens e a felicidade que cada uma das criaturas devia receber. Não só nesta vida, mas também na pátria celestial. Agora toda a parte que correspondia às almas perdidas ficava suspensa. Não tinha a quem dar-se. Então eu, devendo completar tudo e absorver tudo em mim, expus-me a sofrer a privação que os mesmos condenados sofrem no inferno. Então Jesus, ele praticamente viveu,
a mesma privação que os condenados sofrem no inferno, a privação de não estar, né, unido a Deus, por causa dos sofrimentos que ele, né, estava sofrendo na terra, né, por causa dele estar sendo colocado na terra como um condenado, como um julgado, como uma pessoa ruim, né? Então era difícil, ele sentia isso, né? Ele sentia porque as pessoas chamavam ele de demônio, de Beuzebu, filho dos demônios, fazia obras do demônio. Então imagina, ele sentia essa privação total. Eu falei, mas como eu sou Deus e eles estão falando que eu sou demônio e eu não posso falar que eu sou Deus assim claramente, não posso mostrar o meu poder de Deus que eu tenho que ficar aguentando isso. Meu filho, Jesus sofreu coisas terríveis. Quanto me custou esta pena? Me custou pena de inferno, morte impiedosa. Mas era necessário, devendo absorver tudo em mim, tudo que saiu de nós na criação, toda a glória, todos os bens, felicidade, que os fez sair de mim, de novo, para os pôr à disposição de todos os que quisessem tirar proveito deles. Devia absorver todas as penas e a mesma privação da minha divindade, né? Porque ele não podia mostrar quem ele realmente era, né? Do jeito que ele queria, do jeito que era correto mostrar, né? Ele não era, ele era visto por muitos como um homem comum, como até um demônio, né? Agora, todos estes bens absorvidos em mim, de toda a obra da criação, sendo eu a cabeça de todo o bem, desce sobre todas as gerações. Vou buscando almas que se assemelham nas penas, nas obras. Então, ele busca almas que se fazem invisíveis. Ele busca almas que se fazem invisíveis, como ele era invisível, de uma certa forma, porque ele não foi visível como Deus, por muitos. Até os seus próprios apóstolos não viram, entendeu? Até os próprios apóstolos não viam. Então, ele está buscando almas que sejam igual a ele, invisível, que não queiram nada para si, que não queiram provar nada. Não queiram provar nada, que aceitem passar por burras, por idiotas, por demônio, por revoltadas, né, por excomungadas, que queiram passar por qualquer pensamento, né, por falsas, mas que não são, pessoas que são corretas, que estão fazendo a vontade de Deus, na verdade estão fazendo, mas só que elas são invisíveis. No meu caso, eu me sinto assim, totalmente, um nada. Um nada, me sinto nada. Sabe por que eu me sinto nada? Porque eu estudo a divina vontade, entendo a divina vontade e ninguém me chama para falar da divina vontade em lugar nenhum. Não sou considerada uma missionária da divina vontade, uma voluntária da divina vontade, uma filha da divina vontade. Pela igreja, não. Então eu sou invisível. Totalmente, eu me sinto totalmente colocada de lado pela igreja, né? Não considerada pelas pessoas que começarem querendo. Por exemplo, se uma pessoa ela quer estudar a divina vontade, ela deveria procurar alguém que entende um pouquinho mais de divina vontade. Aí no Brasil eles falam que não tem, que só tem na Argentina, no México, né? E que aqui no Brasil não tem, ou na Itália, mas aqui no Brasil não tem ninguém. Eu me sinto uma pessoa invisível. Mas Jesus quer eu assim. Ele falou assim, eu preciso, sendo eu a cabeça de todo bem, que desce sobre todas as gerações, vou buscando almas que se assemelham a mim, invisíveis, nas penas, como nas obras, para poder participar de tanta glória e felicidade que minha humanidade contém. Jesus fala isso sempre a mim. Mas nem todas as almas as querem aproveitar. Nem todas estão vazias de si mesmas. Entendeu? Porque você, por exemplo, você não é considerado, igual eu não sou considerado. Aí eu vou parar. Ninguém me considera, eu vou parar, não vou fazer mais. Não, eu continuo. Por quê? Porque eu formo um vazio de mim mesma. Se eu me amasse, me colocasse, idolatrasse, eu iria fazer totalmente diferente esse trabalho. Eu ia fazer totalmente diferente. Nossa, ia fazer totalmente diferente. Vocês não têm noção como seria diferente. Mas eu faço desse jeito como eu faço e aceito até privar o meu canal, ter colocado o meu canal não listado em várias, né, privado em vários vídeos que eu fiz. Apaguei muitas coisas. A minha tradução que eu fiz, né, de 31 volumes do Livro do Céu, eu tirei de circulação.
né? Tirei tudo. Você vê. O meu nome não aparece lá no Divina Vontade no Brasil, porque não foi eu que traduzi aquilo lá. A minha tradução estava no aplicativo, eu tirei. Que é você estar vazio de si próprio. Isso é estar vazio de si próprio. E Jesus busca essas pessoas. Vou buscando almas vazias de si próprias e das coisas daqui de baixo, para poder fazer-me conhecer e depois subtrair-me, e nestes vazios delas mesmas e do conhecimento que adquirirem de mim, e nesses vazios dessas almas e do conhecimento que adquiriram de mim, formar esta pena da minha privação, e na privação que sofre, venha absorver nela toda a glória, esta glória da minha humanidade que outros rechaçam. E eu sinto essa glória da humanidade de Jesus em mim. Né? Eu sinto perfeitamente, pelo menos na minha comunidade, Jesus, ele faz questão de mostrar isso para a minha comunidade. Faz questão de mostrar, elas percebem isso. Mas eu sinto essa privação. Eu chorei esses tempos agora mesmo, falando que eu queria ir logo para o céu, que é muito difícil ficar aqui na terra sem Jesus. Eu sofro muito essa privação. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, gostaria de ver, choro. Já chorei muitas vezes por causa que eu quero ir logo para o céu. Né? Sofro muitas das coisas que Jesus sofre também, né? Das penas que ele sofre referente às pessoas. Né? Não é fácil. Né? Se eu não tivesse estado quase sempre contigo, tu não me terias conhecido nem amado, e esta dor da minha privação não sentirias nem poderia formar-se em ti. E em ti faltaria a semente e o alimento desta dor. Oh, quantas almas estão privadas de mim, e talvez ainda estejam mortas. Elas doem e se veem privadas de um pequeno prazer, de uma bagatela qualquer, mas privadas de mim não têm nenhuma dor, e nem sequer um pensamento, assim que esta dor deveria consolar-te, porque te dá o sinal seguro de que eu venho até você. Tá vendo? Quando você sente a privação de Jesus, ele está dizendo aqui, ó, quantas pessoas estão privadas de mim, mas nem percebem que estão privadas de mim, porque não foi formado, né? Porque elas estão já mortas, né? Elas já esqueceram de Jesus. Né? Então elas não sentem mais a sensação da privação, né? Elas não sentem mais. Elas se viram privadas elas se veem privadas de um pequeno prazer e elas vão atrás de uma bagatela qualquer. Elas doem e se veem privadas de um pequeno prazer e vão atrás de uma bagatela qualquer. E privadas de mim não tem nenhuma dor, nem sequer um pensamento. Assim que esta dor deveria consolar-te. Se você sente esta dor da minha privação, isso deveria te consolar, porque te dá um sinal seguro de que eu venho até você e que me conhece. E que o teu Jesus quer pôr em ti a glória, os bens e a felicidade que os demais rejeitam. Então Jesus coloca em mim, Jesus fala para mim, eu vou dar tudo para o seu conhecimento, porque ninguém vem até você para poder você formar eles não querem dividir com você. Por exemplo, eu sinto que a Ruth e a Michelle são pessoas que vêm muito falar comigo, né? A Cíntia, então elas são pessoas que vindo falar comigo, elas estão formando o conhecimento da divina vontade novo delas. Um novo conhecimento da divina vontade se instala nelas. Jesus começa a dar para elas direto. Começar a falar com elas. Elas estão percebendo Jesus falando com elas, mostrando novos conhecimentos, entendimentos novos para elas. Mas muita gente não cresce na divina vontade na minha comunidade, por quê? Porque tem medo, não quer formar esse vazio, não quer morrer para si próprio, tem medo de falar comigo, não querem ser formados por Jesus através de mim, que é Jesus quem forma vocês através de mim. É um grabo, um mimimi, um xoxoroque só por Deus, né? E preferem o padre da paróquia delas, preferem o bispo lá da igreja delas, preferem outras pessoas. Paciência, é Jesus quem quer formar você. Jesus quem está te pedindo coisas e você prefere obedecer homens, agradar pessoas. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Porque você troca Jesus por outro, por uma bagatela qualquer, ou então até por um vício. Como a gente falou agora aqui, tem gente que é viciada em tantas coisas, né? E nem sentem falta de Jesus. Nem sentem essa falta de Jesus. Por quê? Porque elas não conhecem nem um pouco Jesus. Então, se você sente privação, muita privação, quando Jesus não está falando com você, você sente essa privação, Luísa sente a privação,
Isso é bom, é um sinal de que você o conhece, né? De que você o ama, de que você está com ele, de que ele vem até você, de que ele fala com você. Então é importante isso. Jesus faz o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém sua vontade numa criatura, para depois dá-lo aos demais. Então, isso aqui é a maior prova do que Jesus faz comigo. Ele faz o depósito dos bens, os efeitos, prodígios, dos conhecimentos que contém sua vontade numa pessoa, para depois dá-los aos demais. Aí. Então, ele, em mim, Aline, nessa comunidade, primeiro em mim, ele faz o depósito, depois para dar aos outros. Ele repete o que ele fez na Luísa para poder fazer. Esse que é o problema. Tem gente que acha que Jesus só faz na Luísa, que ele só trabalhou na Luísa a divina vontade. Então, só a Luísa é o depósito e nós não somos. Opa, não existe isso. Sempre você também vai ser um depósito. Se você aceitar ser, você que está vivo, a Luísa já morreu. Então, o depósito continua existindo. Jesus continua vivo e depositando suas verdades e conhecimentos nas pessoas. Se você ficar, não, é a Luísa que é depósito, eu não sou. Deus, você nunca vai ser um depósito, porque você não tá querendo. Você não quer. Você estuda o livro do céu sempre. É a Luísa, é a Santa Faustina, é a mística, é a Valtorta, é só a Valtorta. Você não alimenta-se, você não se alimenta para você, você não vive isso, você não traz essa verdade, esse entendimento para você, você não tem coragem de pensar. Você prefere só ler e pronto. Você não tem coragem de trazer isso para você entender, para formar palavras de entendimento, que são conhecimento que vem do céu, o Espírito Santo te iluminando e trazendo uma nova visão, um entendimento perfeito, mais claro do conhecimento. Gente, tem que ter uma coragem muito grande. Jesus fala para mim, Aline, você é muito corajosa. Eu falei, claro que eu sou corajosa, porque o Senhor me dá essa coragem, vem de ti, é o Senhor que é corajoso em mim. Eu deixo o Senhor fazer. Por isso que eu sou essa pessoa que eu dou formação da divina vontade. Porque Jesus está em mim, fala através de mim, e eu acredito, e eu deixo as palavras que eu produzo em Jesus Cristo saírem da minha boca. Tem uma adrenalina gigantesca que produz em cima disso. Um prazer enorme. Tenho um prazer enorme, eu fico excitada, fico mesmo, é meu vício. Mas eu prefiro viver assim. E fazer Jesus feliz e alimentar Jesus. Não é isso que ele falou lá em cima? Que delícia! E ajudar as pessoas. É o que eu mais amo, quero ajudar as pessoas. Né? Esta manhã, meu doce Jesus se fazia ver de um modo maravilhoso. Ele estava de pé sobre o meu coração. Tinha posto suas hastes sobre as quais tinha formado um arco. E no meio havia afixado uma roda com 2 cordas. Nossa, é até difícil de imaginar um negócio desse. Uma à direita e outra à esquerda. Pendurado um balde. Nossa Senhora. Tinha posto 2 hastes. Imagina, 2 hastes. Sobre os quais tinha formado um arco. Sobre as quais, né? Então, um arco, uma bola aqui. No meio desse arco, colocou uma roda. Colocou uma roda com 2 cordas. Então, uma corda para cá, uma corda para lá. Uma direita e esquerda, pendurado um balde. É um balde aqui embaixo, nesta haste. Interessante. E Jesus, com toda a pressa, fazia descer o balde no meu coração. Tá. Como se fosse um poço. Que legal. Tirava-o cheio de água e derramava-o no mundo. Tirava-o cheio de água e derramava no mundo. Tirava e derramava em modo tal para inundar a terra. Era deleitável ver a Jesus como afanar-se, jorrar suor. Então, suor, trabalhando. A Valtor também foi assim. Jorrar suor pelo trabalho que fazia ao tirar tanta água. E então pensei entre mim, como é que sai tanta água do meu coração? Meu coração é tão pequeno. E quando é que você pôs essa água? Então, o bendito Jesus fazia-me compreender que todo esse aparato não era outra coisa que sua vontade. E que com tanta bondade havia operado em mim. A água que tirava de mim eram todas as palavras e ensinamentos sobre a sua adorável vontade. E como um depósito tinha posto no meu coração conhecimentos, que mais do que água querendo regar a igreja para dar-lhe o conhecimento da sua vontade. Tirava-a para fazer que se cumpra como ele quer, e depois disse-me,
minha filha, assim como fiz na encarnação, em que primeiro depositei na minha querida mãe todos os bens que convinham, bem sempre é conhecimento, tá? Jesus é sempre o conhecimento. Todos os bens que convinham para descer do céu à terra, depois me encarnei e fiz o depósito na minha própria vida. E de minha mamãe saiu este depósito como vida de todos. Assim será da minha vontade. É necessário que faça o depósito do conhecimento, dos bens e feitos prodígios que contém a minha vontade. Depois de feito esse depósito em você, então se fará o caminho e será dado o depósito para outras criaturas. Então eu estou nessa fila, tá? Por isso, olhe, tudo está preparado. O depósito está quase terminado. Não resta outra coisa a não ser dispor aos primeiros, não só Luísa. Aos primeiros, tá falando? Ó, aos primeiros. Eu estou incluída. No Brasil, eu sou incluída. Para fazê-lo conhecer, a fim de que não fique sem o seu fruto. Tá vendo? 14 de agosto de 1924. O obrado da divina vontade contém o poder criador. O obrar de Jesus, trabalhar de Jesus, forma a coroa no obrar das pessoas, né, das criaturas. Estava pensando entre mim, queria girar sempre no querer divino, queria ser como uma roda de relógio que gira sempre sem parar jamais. Mas enquanto isso eu pensava, meu Deus, Jesus se moveu dentro de mim e me disse: minha filha, você quer sempre girar em meu querer? Oh, com que vontade e com que amor quero que gire sempre no meu querer. A tua alma será a roda, a minha vontade te fará a corda para te fazer girar velozmente sem deter jamais. Então a vontade divina faz você se mover, filha. Faz a sua alma se mover a Deus. A tua intenção, né, sua vontade de fazer será o ponto de partida, de onde queres chegar, né, de onde queres ir, que caminho queres tomar, né, de escolher se ao passado bem ou bem no presente, ou queres deleitar-te nos caminhos futuros. Então, quando a gente pensa no passado, o que ele quer dizer isso? Toda a experiência da divina vontade que você já fez. Eu lembro muito da minha vida passada, para poder agradecer por todos os pontos que Jesus ele me revelou lá no passado. Aí no bem do presente, o hoje, o que Deus está me dando de oportunidade agora? Né? E depois o deleitar-te nos caminhos do futuro e o reino depois. Né? Depois do aviso, ficar imaginando como vai ser o reino da divina vontade. Então é isso que ele fala sobre o passado, presente e futuro, né? E você também lembrar do passado na questão do Antigo Testamento, na criação do mundo, desde Adão, né? Desde a criação do homem até hoje, toda a evolução da história da salvação, né? A história da humanidade também, você estudar a história da humanidade, né? E tudo mais, tudo isso é importante para a gente poder entender a divina vontade. Sem estudar esses elementos, você não entende a divina vontade. Então, não é só você imaginar sobrenaturalmente. Passado, presente e futuro. Passado. Não, você tem que lembrar do passado mesmo. São Tomás de Aquino. Você tem que lembrar de Santo Agostinho. Você tem que lembrar, né, dos santos que passaram, né, dessas pessoas da igreja, né, dos apóstolos, né, de Nossa Senhora. Tudo. A gente lembra dessas coisas para poder entender a divina vontade, não lembra? Então, como que foi a vida de Maria, como foi a vida de Jesus, como foi a vida de Adão, o que Adão fez, a Eva fez, como fez, que jeito que fez, o que Abraão fez, Moisés fez. A gente está sempre lembrando dessas coisas, Davi. Gente, é muito importante, tem o departamento sobrenatural e tem a vontade humana também, a parte humana. Se você não contar com o humano, se você não lembrar do que é humano e divino misturado, na parte, né, de revelações, né, da palavra de Deus, se você não trazer a Bíblia para entender a divina vontade, você não entende nunca. Por isso é o passado, presente e futuro. Entendeu? Entendeu? E a Luísa está no passado, está no meu passado, né? Então você tem que trazer para o entendimento humano, para o entendimento na sua mão, aquilo, para você compreender o que Deus fez aqui na Terra. Tem que trazer para você entendimento. Não é só imaginar o que Deus gostaria de fazer, como que poderia ter sido, tem isso também. Como vai ser, né? As promessas que ele faz, as profecias, tudo está envolvido. Tudo está envolvido. Né? Depois ele acrescentou: filha amadíssima da minha vontade. Tudo que se faz na minha vontade contém a potência criadora. Olhe tudo o que fez minha humanidade estando na terra, como tudo foi feito na vontade suprema. Tudo contém essa potência criadora, tanto que assim como está um sol sempre no ato,
sempre pleno de luz, de calor, sem diminuir jamais, nem crescer em seu pleno esplendor, tal como foi criado por Deus, assim tudo que fiz, tudo está em ato. E como o sol é de todos e de cada um, assim o meu agir, enquanto é um de todos e de cada um, na verdade, meus pensamentos formam a coroa de cada inteligência criada. Os meus olhares, minhas palavras, minhas obras, meus passos, meus batimentos, minhas penas formam a coroa dos olhares, das palavras, das obras, das penas das pessoas, das criaturas. Poderia dizer que como coroa estão à guarda de tudo o que faz a pessoa. Agora, se a criatura pensa em minha vontade, se você não faz uma pessoa pensar na vontade de Deus, se você não abre a boca na sua casa, de alguma forma, com a inteligência que Deus te dá, né? A coroa dos meus pensamentos se abre e fecha nos meus pensamentos, e tomando parte na potência criadora, fazem para Deus e para as criaturas o ofício de minha inteligência. Assim se olha e se fala, os meus olhares, minhas palavras formam o posto para receber as tuas e formando uma só coroa, fazem o ofício dos meus olhares, das minhas palavras e assim por diante. As almas que vivem em minha vontade são minhas verdadeiras repetidoras, minhas inseparáveis imagens reproduzidas nelas e absorvidas de novo em mim. Então, se você não faz a vontade de Deus, se você não fala da vontade de Deus, se você não explica para ninguém a vontade de Deus, você paralisa a vontade de Deus, né? Para fazer com que tudo o que fazem fique com o selo de que são obras minhas e continue no mesmo ofício. Então, não é só você. Aí eu vou falar isso. Esse trecho é muito importante vocês entenderem. É muito importante. Porque você tem que pensar que todo mundo na Terra, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu tio, o seu marido, mesmo que ele não acredite na vontade divina, nele tem a imagem de Jesus lá dentro. Jesus tem, entendeu? Uma faísca dele lá dentro da pessoa. Da que você está convivendo, do seu esposo, dos seus filhos, de quem for. Se você fala da divina vontade, essa faísca de Deus que está nessa pessoa, acorda. Essa faísca de Deus que está na pessoa, acorda. Desperta, aos poucos. Quando você começa a falar da divina vontade, da verdade, da vontade de Deus. Entendeu? E aí essa pessoa, ela pensa. E aquela faísca de Deus que está dentro dela, pensa lá dentro. Grita lá dentro. Briga lá dentro daquela pessoa. Briga. E ela começa a ter uma conversa com Jesus lá dentro dela. Porque você falou, filho, Jesus não gostaria que você fizesse isso, filho. Você acha que isso é correto, filho? A alma, ela entende. Mesmo que o seu filho te mande para aquele lugar no momento que você fala. Você acha que ele não está entendendo? É justamente porque a alma dele entendeu, a vontade dele entendeu porque ele te xingou. Na hora certa, você vai ver. Você vai ver se você continuar. Não sendo uma pessoa insuportável na sua casa, tentando forçar e enfiar a goela abaixo, não é assim. Mas em momentos oportunos, em oportunidades que Deus mandar, que a pessoa perguntar o porquê. Lembra que eu falei do porquê? Por quê, mãe? A minha namorada me largou. Filho, lembra que eu falei pra você que não era pra você fazer isso? Que Deus não gostaria que você fizesse. Então, filho. Lembra do pai que eu falei ontem? Antes de ontem, não sei. O pai... Por que eu perdi o emprego? Se você não conversa com as pessoas da sua casa, você não vai ouvir os porquês. Você tem que conversar todos os dias um pouquinho com cada um. E aí ouvir porquês. Ver uma pessoa amuada no canto. O que tá acontecendo com você? Mãe, posso falar mesmo? Pode, fala assim. Por que aconteceu isso, mãe? Aí você tem oportunidade para falar da divina vontade. Não perca a oportunidade. Pede para Jesus te dar a oportunidade. Pede, começa a pedir. Entendeu? É muito importante. Então, se a criatura pensa em minha vontade, então se você faz a pessoa pensar na vontade de Deus, a coroa dos pensamentos de Jesus abre e fecha, entendeu? Nos pensamentos dele que foram colocados dentro da alma, da faísca da potência criadora do Criador,
fazem para Deus e para as criaturas um ofício da inteligência de Jesus em todas as pessoas, porque Jesus morreu por cada um de nós. Então ele colocou mais uma dose de faísca divina quando ele morreu por nós. Assim se olha, se fala, os meus olhares, minhas palavras formam um posto lá dentro do cérebro do seu filho, para receber, né, os teus pensamentos, que vão começar a confrontar com os pensamentos da vontade de Deus, formando uma só coroa, fazem o ofício do meu olhar, das minhas palavras dentro dessa mente. E assim por diante, as almas que vivem em minha vontade são as minhas verdadeiras repetidoras. Porque se você vive na divina vontade, e você vive na vontade mesmo, fazendo o que Deus quer, né? Trabalhando para a divina vontade, você repete a vida de Jesus formando almas. De verdade, se você vai falar com seu filho, você está ajudando o seu filho a entender a divina vontade e você está fazendo o mesmo trabalho que Jesus fazia com os apóstolos. Repetindo a vida de Jesus. Entendeu? Você é uma inseparável imagem reproduzida de Jesus que vai ser absorvida de novo em Jesus, para fazer com que tudo o que você faz fique com o selo das mesmas obras e continue o ofício de levar as almas ao conhecimento da verdade. Jesus falou para mim hoje quando eu acordei: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas têm que começar a entender isso. Eu sou o caminho delas, eu sou a verdade e a vida. Eu sou tudo, eu sou resposta. Quando você falou que é para trocar o vício por mim, é verdade. Eu sou o caminho para que todos possam encontrar a vida. Eu sou o caminho para todos encontrar o amor. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Se essas pessoas quiserem ter vida, é só por mim. Eu sou o único jeito. Jesus falou para mim hoje de manhã. Aí, volume 18. A divina vontade é um ato só, imenso e eterno, que contém tudo junto. Criação, redenção e santificação. Quem vive na divina vontade possui este ato sozinho e toma parte em todas as suas obras, formando um ato só com o seu Deus. Encontrando-me no meu habitual estado, sentia o meu doce Jesus mover-se em meu interior, em ato de estender-se em mim, como se me pusesse em agonia. Eu ouvi seu estertor de agonizante, sua dor, né? E me sentia também agonizar, junto com ele. Depois de ter sofrido um pouco junto com Jesus, ele me disse: minha filha, o pensar na minha paixão, o compadecer-me de minhas penas, me é muito grato. Sinto que não estou só em minhas penas, mas senão que tenho junto comigo a companhia da pessoa, por causa da qual eu sofro, e que eu amo tanto. E tendo-a junto comigo no momento da paixão, no meditar a paixão, o sofrer me faz mais doce, porque eu sofro com ela. Como é duro o isolamento no sofrer. Quando me vejo sozinho, não tenho a quem confiar minhas penas, nem a quem dar o fruto que as minhas penas contêm. Por isso fico como afogado de penas e de amor, e por isso, meu amor, não podendo mais, venho a ti para sofrer em ti, tu sofres junto comigo as penas da minha paixão em ato, para repetir o que eu fiz e sofri na minha humanidade. O repetir minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e compadece as minhas penas. O primeiro é um ato de minha vida que se põe em meu lugar para repetir minhas penas. Eu senti dar-me de novo os efeitos, o valor de uma vida divina, em vez disso, pensar nas minhas mágoas, né, na minha dor, e ter pena de mim é apenas a companhia que eu sinto da criatura. Então, quando você sente pena de Jesus nas dores da paixão, é uma companhia que você faz a Jesus. Mas sabe em quem eu posso repetir minhas penas no ato da minha paixão? Em quem está como centro da vida da minha vontade? Só a minha vontade. É um ato único, que não tem sucessão de atos. Este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este é o ponto da eternidade. E enquanto é um ato só, é ato primeiro, ato interminável, porém uma sua circunferência tão imensa que nada lhe pode escapar, que é o centro de comando lá, que falou: vamos criar o mundo, criar o ser humano, e aí vai testar o ser humano, colocar ele no mundo, testar o ser humano. Se ele não passar, você já vai fazer um esquema lá de escolher um povo prometido, fazer a promessa do Messias, depois você vai vir e vai Nossa Senhora nascer, você vai se encarnar, você vai viver, você vai morrer, você vai ressuscitar. É um ato só, já tá tudo... E depois você vai formar a igreja vai continuar seu trabalho, depois vai vir a Luísa, depois você vai ter o reino da divina vontade, aí vai acontecer... É tudo... É uma coisa só, um ato só.
interminável, com uma circunferência gigantesca de entendimento, tudo um plano só, um centro de comando só, que tudo se restabeleceu, se estabeleceu e está tudo ali. Então a criação, a redenção, a santificação é um único ato para a divindade. Para Deus é um único ato. Foi uma vez só que ele pensou e já planejou tudo isso. E somente porque é um ato, só tem a potência de fazer seus todos os atos como se fossem um só. Agora, quem vive em minha vontade possui este ato único, faz parte de tudo isso. E não é maravilha que tome parte nas penas da minha paixão também, como em ato, né? Como se estivesse lá. Neste ato único encontra como em ato o seu Criador, que cria a criação. E ela, formando um só ato com seu Deus, cria junto com ele. Então ela está junto com ele porque ela entende todo o plano de Deus, ela entende todo o projeto de Deus e ela concorda e fala, Fiat, eu quero tudo isso. O Senhor fez tudo perfeito, joia. Amo cada desígnio da tua vontade, do jeito que o Senhor planejou é perfeito. Então é como se você estivesse lá com o Criador falando, ó, lindo, 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 te amo, te amo, te amo, lindo, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Tudo que ele fez. Nada que ele tenha feito você coloca defeito. Tudo você fala lindo, até na morte de Jesus. Até no momento mais terrível de todos, que é a morte de Jesus, você fala lindo, maravilhoso, obrigado, te amo, te amo, te amo. Você cria junto com ele, correndo como um só ato em todas as coisas criadas, e forma a glória da criação seu Criador. Seu amor brilha sobre todas as coisas criadas, goza e toma prazer delas, as ama como suas coisas e as coisas de Deus. Naquele ato, só ela tem uma nota que faz o eco do todo obrar divino, e diz em seu ênfase de amor, o que é teu é meu, ó Deus. O que é meu é teu, sejam tudo dado glória a ti. Honra e amor ao meu Criador neste ato só encontro em ato a redenção. E faz toda essa redenção sua. Sofre as minhas penas junto comigo como se fossem suas. Corre em tudo que eu fiz, em minhas orações, em minhas obras, em minhas palavras, em tudo tem uma nota de reparação, de compaixão, de amor, de substituição da minha vida. Eu queria, Senhor, ter estado no teu lugar. Eu queria ter vivido o que o Senhor viveu. Não precisava o Senhor ter passado, mas eu queria ter passado no seu lugar. Então você começa a falar, né, Fiat para tudo. Neste ato só encontra tudo, tudo faz seu por toda parte, põe sua correspondência de amor naquilo que foi feito. Por isso viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios, é o encanto de Deus de todo o céu. Porque vem correr a pequenez da criatura em todas as coisas do seu Criador. E como raio solar unido a este ato, só se difunde por toda parte em todos. Por isso, te recomendo que jamais, ainda que o custo de toda a tua vida, o resto da vida sua, saias deste ato só da minha vontade, a fim de que repita em ti, como em ato, a criação, a redenção e a santificação. Olhe também a natureza como a semelhança deste ato sozinho. Na atmosfera, o Sol tem um ato único. Eu vou deixar para as meninas falar disso, porque senão vai ficar muito gigante. Vou deixar aqui. Tem muita coisa aqui, ó. Aí, volume 19. Quem vive na vontade de Deus deve possuir o que a ela pertence. A alma que vive na divina vontade deve fazer a vontade de Deus como a faz Deus. Então, olha só, minha filha, esta luz, este lugar tão encantador que não conhece nem ocaso, nem noite é a minha vontade. Tudo está completo nela, na vontade divina. Felicidade, força, beleza, conhecimento do Ser Supremo. Esta luz interminável que é a nossa vontade saiu do seio da divindade como herança do homem. A mais bela herança que podíamos dar-lhe. Ela saiu do íntimo de nosso seio, levando consigo parte de todos os nossos bens para fazê-los herdar pela criatura e formá-la toda bela e santa à semelhança daquele que a criou. Veja então, minha filha, o que significa fazer e viver em minha vontade. Não há bem que exista no céu e na terra que ela não possua. Quero que você os conheça. De outra maneira, como poderá amá-los, possuí-los e ter e te servir deles nas circunstâncias diversas se você não conhece, tá vendo? Se você não possuir a divina vontade, se você não conhecer o livro do céu, entendeu? Você não tem como amar, se você não experimentar e falar desse livro do céu, mastigar, se alimentar, como Jesus disse, né? Produzir o alimento. Como você vai amar isso? Como? Né? Possuir isso, servir disso para poder você ajudar as pessoas, aconselhar pessoas como eu faço, fazer o seu filho, seu esposo conhecer a divina vontade. Se você não ama ela, se você não dá para ela todo o centro da sua vida, né?
Se não sabes que tens uma força divina à tua disposição, olha lá, tem uma força divina à tua disposição. Por nada te abaterias. Se não sabes que possuis a beleza divina, não terias o valor de estar contigo ao familiar, né? Ao familiar que diz intimamente, sentir-te-ás diferente de mim e não terias a audácia de me arrebatar que o Fiat venha reinar sobre a terra. Então, se você não viver assim, como que o Fiat vai vir reinar na terra? O Fiat não vem reinar na terra, pelo menos na sua vida, enquanto você não amar e possuir e servir-se da divina vontade, do conhecimento, colocando essa vida divina à sua disposição. E tem gente que só lê o livro do céu e acha que só lendo que resolve, não vai adiantar. Tem que viver, tá? Se não soubesses que tudo o que criei é teu, não me amarias em todas as coisas e não terias a plenitude do verdadeiro amor. E assim de todas as outras coisas. Se tu não conheces todos os bens que possui a minha vontade, que não há coisa que não pertença a ela, e que tu deves possuir, suceder-te-ia como a um pobre, que lhe fosse dado 1 milhão, mas sem lhe fazer conhecida, em sua pequena cova, lhe foi posta aquela soma de dinheiro, pobrezinho. Como não conhece o bem que possui, então, olha, gente, a divina vontade, o livro do céu é assim, ó. Ela é comparada, ó, presta atenção. Se tu não conheces o bem que possui o livro do céu, porque você não estuda, não mastiga, você não deixa evoluir a sua mente, o seu entendimento, a sua inteligência, você não fala, você não, sabe, não trabalha esse conteúdo dentro da sua vida, você não quer expressar isso para poder falar para as pessoas, você não quer fazer esse trabalho que eu faço, por exemplo. Que não há coisa que não pertence a ela e que tudo deves possuir. Suceder-te-ia, aí, ó, vai ser como se você fosse um pobre que se te fosse dado 1 milhão de reais. Mas você não vai saber que o livro do céu é 1 milhão de reais. Você não sabe. Você está lendo, você está possuindo, ele está lá na sua casa, você está lendo ele, mas ele não tem efeito nenhum. Porque você não produz esse alimento para Jesus derivado do conhecimento de estudar e de partilhar com a vida. Então você tá jogando fora. E tem muita gente vivendo a divina vontade desse jeito, né? Jogando fora, deixando ali do lado, sem aproveitar de verdade aquele conteúdo. Entendeu? Então é como se você tivesse 1 milhão que você não sabe que tem, né? Que está na sua casa, que foi posto para você. Pobrezinho, como não conhece o bem que possui, continua sua vida pobre, comendo mal, vestindo mal, bebendo as amarguras da sua pobreza, mas sem troca. Você conhece e muda essa fortuna, você vai mudar a sua casa num palácio. Você se vai alimentar abundantemente, vai vestir-se com decência e bebe os doces goles da riqueza. E é tudo espiritual, que a felicidade começa a acontecer na sua vida. Né? Portanto, por quantos bens alguém pode possuir se não os conhece? A felicidade, dada a divina vontade, é salvação. Não é dinheiro. Tá? Essas coisas são básicas. Isso aí acontece, Deus vai alimentar você porque ele alimenta até um passarinho, como Jesus disse. Mas o que é a felicidade na sua casa é a inteligência, o entendimento, né, de reconhecer Deus. É a salvação da alma, é a cura pela verdade. É ter pessoas que estão bem, felizes. Pessoas que estão vivendo simples, mas felizes. Ninguém com depressão, ninguém desesperado. Todo mundo fazendo o seu dever, vivendo bem, tranquilamente. Então, é isso que Jesus quer. É uma coisa muito, muito simples. Não é aquela coisa de ser realmente rico, não. É abundância e felicidade espiritual. São pessoas que estão felizes, estão realizadas espiritualmente porque Deus está alimentando elas com a verdade e elas são libertadas, curadas. Pessoas que conseguem ordenar a sua vida, colocar as coisas em ordem, uma casa organizada, né, uma vida organizada. Começa a acontecer os frutos de acordo com que a pessoa é obediente a Deus, começa a fazer as coisas na ordem certa, né? E aí vai colhendo os frutos, né? De trabalhar, de acordar cedo. Eu acordo cedo para poder fazer esse trabalho aqui. Depois eu vou trabalhar, ajudar meu esposo. Aí a gente consegue pagar as contas, consegue fazer as coisas que tem que fazer, né? E aí, mas só que a felicidade minha com meu esposo é assim.
A gente não tem dinheiro para passear, a gente não tem dinheiro para poder viajar, a gente não tem dinheiro para fazer nada dessas coisas, né? Até pizza, às vezes a gente quer pedir e não tem dinheiro para comprar. Mas só que a nossa felicidade não é essas coisas materiais. O que é a nossa felicidade? É quando a gente está conversando, a gente está junto, que a gente se ama muito, muito mesmo. A gente está junto, a nossa família fica junto, né? Os filhos conversam com a gente, os filhos estão bem, né? Você conversa com os filhos, eles são obedientes, ajudam, colaboram com a gente, entendeu? Eles estão bem. Agora, o meu caso não é igual da Michelle, que ela pode pegar as crianças e levar para onde, né, e curtir com as crianças. Meus filhos já não é assim mais, né? Os meus filhos já são adolescentes, então eles têm a vidinha deles. Mas aí, qual o fruto que eu vejo na vida deles? Que eles estão bem, eles são crianças saudáveis, a mente saudável, né? Eles podem estar vendo coisas do mundo, mas sempre eu estou conversando, sempre estou, né, falando a verdade. Então, eles sempre estão fiéis à verdade de uma forma assim, que eu vejo que as coisas estão andando certinho. Quando tem algum problema, a gente resolve, né? Então, eu não sinto uma pessoa triste, não me sinto uma pessoa infeliz, que tem motivo para reclamar, eu só tenho motivo para agradecer. É isso que é a riqueza da divina vontade, que é muito simples. E a verdadeira riqueza mesmo, a gente vai ver no céu, claro. A salvação. É a certeza da salvação, a certeza do amor de Deus. Isso é a melhor coisa que tem. Entendeu? É isso que eu pelo menos é o que eu percebo, né? E aí, quando vem o reino da divina vontade, a gente vai ver materialmente mesmo. A gente vai ver Jesus fazendo acontecer milagres mesmo, assim, claramente, que agora ele ainda não revela, né? Devagar a gente vai chegar lá, né? Portanto, devagar não, rápido, porque Jesus está sendo rápido. Eu acho que ele está indo rápido. Portanto, por quantos bens alguém pode possuir se não os conhece? É como se não os tivesse. Eis a causa de porque muitas vezes aumento a tua capacidade e te dou outros conhecimentos sobre a minha vontade e te faço conhecer tudo o que ela pertence, para que não possuas apenas a minha vontade, mas tudo o que lhe pertence. Por outro lado, meu supremo querer, para vir reinar na alma, quer encontrar seus bens, seus domínios, e a alma deve torná-los seus, para que, vindo a reinar nela, encontre os seus próprios domínios, onde possa estender o seu regime, o seu comando, e se não encontrar céu e terra na alma, sobre o que deve reinar. Então é muito importante isso, né? Tem que encontrar céu e terra na alma, incluindo, né? Tá vendo? Incluída a terra, que eu digo, é você trazer para a vida, né? O conteúdo da riqueza da divina vontade. E a verdade das promessas que você acredita, né? Do reino da divina vontade vir à terra, a promessa de você ir para o céu e tudo mais, essa felicidade, que você tem certeza que Deus te ama e tal, que você vai para o céu, que você não vai para o purgatório, essa certeza das promessas e tal. E a terra é o que você está produzindo, né? Que eu acabei de falar da minha família e tal, né? Que é muito importante. Deve encontrar os seus bens. Daí, como eu falei para aquele cara, né? Se ele começar a rezar pelas pessoas e começar a ter a palavra criativa, né, da divina vontade, quando tiver oportunidade, pedindo oportunidade para Deus, rezando pelas pessoas em vez de ficar bravo, acabou a infelicidade dele. Se ele ficar fazendo as coisas do jeito que Deus faz, acabou a infelicidade da pessoa. Quando a pessoa encara as coisas do jeito que Jesus encara, ela acabou, ela não se importa mais com o que as outras pessoas estão fazendo de errado, ela só se importa com o que é a vontade de Deus. E ela fica tão feliz de estar cumprindo a vontade de Deus na vida dela, e Deus começa a agir e mostrar para ela que ela está fazendo as coisas certas, dando sinais. É muito legal, eu prefiro viver assim, né? Eis a necessidade pela qual o meu querer quer concentrar em ti todos os bens, e tu deves conhecê-los, amá-los e possuí-los, a fim de que, estando em ti, possa encontrar o seu reino, dominá-lo e governar. Aí eu vou deixar o resto para as meninas fazer, tá bom? O que significa ser filha primogênita da vontade divina? Jesus se sente atraído pela vontade divina a visitar a alma e dispõe a tratar com ela, né? E dispõe a tratar com essa alma. Então, o que significa ser a filha primogênita? Filha primogênita da minha vontade. Por que estás tão oprimida? Se você pensa em sua grande fortuna, sua opressão irá embora de você. Você sabe o que significa ser filha primogênita da minha vontade? Significa a primeira filha no amor do nosso Pai Celestial. E primeira de todos em ser amada, significa a primeira filha da graça, da luz, primeira filha da glória, primeira filha possuidora de riquezas do seu divino Pai.
Primeira filha da criação, como filha primogênita do supremo querer, contém todos os vínculos, todas as relações, todos os direitos que convém a uma filha primeira, né? Vínculos de criação, relações de comunicação, com todas as disposições do celestial Pai. Uau! Direitos de posse de todos os seus bens, mas isto não é tudo. Sabe você o que significa a primeira filha saída da minha vontade? Significa não só ser a primeira no amor e em todas as coisas do seu Criador, mas encerrar em si todo o amor, todos os bens dos outros filhos, de modo que se os outros possuirão cada um da sua parte, ela como primogênita possuirá tudo junto, os bens dos outros, e isto com direito e justiça. Porque como primogênita a minha vontade, a ela confiou tudo, tudo doou, e por isso nela se encontra a origem de todas as coisas. A causa pela qual foi criada a criação, a finalidade pela qual saiu em campo a ação e o amor divino, causa primária de todo o agir de um Deus. Foi quem devia ser filha primogênita de nossa vontade, portanto dela, como consequência, derivam todos os bens, dela partem e a ela regressam. Uau! Olha então como você é afortunada. Tu não podes compreender completamente o que significaria ter a primazia do amor em todas as coisas do teu Criador. Muito legal isso, né? Minha filha, não devo bastar-te só eu. Nem quero que digas que todo o resto não te interessa. Olha lá. Ah, é só o Senhor que me importa, eu não quero nada não. Não, ele falou, não pode isso. Não, não. Se não me basta a mim dar-te só a mim, senão que te dou também todas as minhas coisas. Se me interessa a mim, que a primazia, que a filha primogênita sejas tu, deve interessar-te também a ti, né? E você não sabe que minha frequência é porque você é minha filha primogênita, né? Porque eu venho sempre. Não sabes tu que Adão, até que se manteve como filho primogênito da minha vontade, por consequência ele tinha primazia sobre tudo, eu o visitava frequentemente? Então, Adão, ele era visitado frequentemente. Minha vontade reinante nele lhe fornecia todos os modos necessários para entreter-se comigo como filho, que forma a consolação do seu pai. Então, mais triste ainda saber que Adão tinha Jesus o tempo todo e preferiu a Eva, né? Assim que eu falava com ele como um filho e ele comigo como seu pai. Mas assim que se subtraiu da minha vontade, ele perdeu a primazia, a primogenitura e junto com isso perdeu todos os meus bens. Já não sentia nele a força de sustentar nele a minha presença. Nem eu me sentia atraído por uma força e vontade divina para ir com ele. Por isso todos os seus vínculos comigo ficaram despedaçados. Por direito, já nada lhe tocava, e não pode mais me ver revelado, senão entre raios e eclipsado em minha luz, naquela luz da minha vontade que ele tinha rejeitado. Agora, você não sabe que a primazia que perdeu Adão como filho primogênito de minha vontade passou para você, Luísa? E que eu devo encerrar em você todos os bens que devia encerrar nele, se não se houvesse subtraído de minha vontade? Por isso te vejo como a primeira criatura que saiu de nossas mãos, porque quem vive em minha vontade é sempre a primeira diante do seu Criador, e apesar de que no tempo tenha nascido depois, isto não diz nada. Em nosso querer é sempre primeira, quem não fez nenhuma saída de dentro dela. Olha, então, como tudo deve interessar-te. A minha vinda é a força irresistível da minha vontade que te atrai a mim e te dispõe. Olha só, é a vontade divina que atrai Jesus para nós, olha. Por isso, quero suma gratidão por sua grande fortuna de ser filha primogênita da minha vontade. Então, se você tem a divina vontade, isso atrai Jesus para você. Então, tenha a divina vontade como base da sua vida. Eu não sabia nem o que responder, ela disse. Fiquei confusa e no íntimo da minha alma dizia Fiat, Fiat. Que bonito, né? Que lindo, lindo, lindo. Jesus, eu confio em vós, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, 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 Fiat.